Bom dia. Esse vídeo vai falar sobre a política de transporte, tráfego e sistema viário do Plano Diretor de Aracaju. De acordo com a comparação feita entre os PPDU e a PPDU-S 2010, podemos observar algumas alterações. A classificação do sistema viário foi alterada devido à nova definição das vias. Em 2000, as vias eram divididas em principal, secundária e especial. No novo plano, a divisão está feita entre via urbana e via rural, e dentre destas há outras subdivisões englobando as vias de trânsito rápido, antiga via expressa, vias arteriais, vias coletoras e vias locais. Ele tornou explícito os órgãos que integram o Sistema Municipal Viário de Transporte e Tráfego, que são órgão gestor, Conselho Municipal e Fundo Municipal. Demonstrou uma maior preocupação com a sustentabilidade e sofreu a retirada de algumas normas para serem realocadas em outras minutas de lei, como, por exemplo, a definição do canteiro para o plantio de árvores, o espaçamento entre as árvores, a distância mínima entre postes e árvores, dentre outras coisas. Via de trânsito rápido é aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. Via arterial, aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforos ou com acessibilidades aos lotes lindeiros. E as vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Via coletora, aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido, arteriais, possibilitando o trânsito dentre as regiões da cidade. Via local, aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas a acesso local ou áreas restritas. Depois de fazer um comparativo entre os planos diretores de Aracaju, podemos observar, através de pesquisa em campo e de nosso cotidiano, alguns pontos executados que merecem ser destacados, tais como a existência de ciclovia, que apesar de ganhar destaque e ser nacionalmente conhecida pela sua grande extensão, ainda apresenta muita descontinuidade e problemas estruturais. O sistema de transporte público coletivo existe, porém apresenta pouca segurança, pontos de ônibus sem estrutura ou até mesmo inexistente, que apresentam ausência de planejamento adequado à nossa cidade e ao nosso clima, ausência de conforto, demora na espera pelo serviço. No plano diretor está explícito a exigência de uma faixa exclusiva para ônibus, e não a encontramos em nossa cidade. Em alguns lugares, observamos a ausência de passeios, impossibilitando a acessibilidade, a segurança e o respeito ao pedestre. Constatamos isso com a ausência de faixas e passarelas em lugares de tráfego intenso. Outro ponto a ser avaliado é a educação dos motoristas que não respeitam os pedestres e os ciclistas. Uma das soluções cabíveis para a nossa cidade seria o transporte hidroviário, porém, o único existente foi desativado há alguns anos. No entanto, o Tototó, apesar de ser um meio de transporte intermunicipal, é o único nesse setor viário que fornece acessibilidade aos centros comerciais e de emprego aos moradores da Barra dos Coqueiros, em Aracaju. Com a facilidade em parcelamento, medidas governamentais em redução de IPI e a migração de fábricas automobilísticas para o país, a quantidade de veículos particulares em Aracaju consequentemente aumentou nos últimos anos, gerando uma série de problemas na malha urbana e no fluxo de carros. Outro setor que também contribuiu para a situação que os carros enfrentam hoje é o imobiliário. Edifícios que vêm surgindo principalmente na Zona Sul não possuem infraestrutura viária, obrigando a SMTT a mudar o sentido de vias e retornos. Em algumas vias arteriais, houve a implantação de viadutos, em algumas vezes exagerados. Todas essas mudanças geram algumas reclassificações viárias.
O senhor costuma fazer muito esse transporte Aracaju? Diariamente, de segunda a sábado. Há quantos anos o senhor trabalha com isso? 14, 17 anos. E o senhor acha, tanto como usuário, como trabalhador, o senhor acha esse meio de transporte mais viável que os outros, que o ônibus e o táxi? Eu acho porque só a travessia tem uns 15 minutos de espera, mas geralmente quando a gente chegar tem 5, 6, 8 minutos que já está esperando, né, no aguardo. E a gente leva em torno de 5 a 6 minutos na travessia, se torna mais viável porque Mais por rápido. causa do trânsito, né? Porque o trânsito ultimamente ele anda muito engarrafado, demorado. Minha esposa ontem mesmo foi à cidade e gastou em torno de 1 hora de relógio para chegar até o Rodoviária Velha, que é tão próximo, né? E aqui é o meio mais viável e mais barato. Você acha que a ponte beneficiou ou não o pessoal que faz esse trajeto? Beneficiou de uma certa forma, porque a dificuldade para chegar nos hospitais era bem maior. As pessoas que utilizam esse transporte são que moram aqui e trabalham lá, né? Geralmente alguns que não comércio, né? O comércio até então ele não tem. Então, acesso ao centro comercial lá tem por Tototó e pela ponte. Porque a Tototó ela deixa bem no centro da cidade, né? E facilita muito para os moradores daqui da região. De todos os meios de transporte utilizados na nossa cidade, a nossa proposta será investir em transporte público de qualidade. Utilizar o transporte coletivo na cidade irá viabilizar inúmeros benefícios ao caótico trânsito de Aracaju. Com os estudos das malhas urbanas e das PDDUs, iremos propor faixas exclusivas de ônibus, que irá diminuir a densidade de carros, facilitando o escoamento do fluxo no trânsito. Além de propostas de criação de novas rotas alternativas, monitoramento dos ônibus em tempo real via satélite, paradas de ônibus projetadas para o nosso clima, que possibilite conforto aos passageiros, terminais devidamente sinalizados com acessibilidade e segurança. Dentre os vários benefícios que essa adequação vai gerar, ainda vale ressaltar que haverá menos poluição, menos congestionamento, apreciação da viagem pelos passageiros e melhor qualidade de vida à população aracajuense. Este inventor crê ter encontrado a solução para o caótico trânsito chinês. Ele criou o projeto de um ônibus que anda por cima dos carros, sem ocupar espaço nas ruas e estradas. O veículo se move sobre barras de metal e tem capacidade para 1.400 pessoas. O 3D Fast Bus, como foi batizado o invento, andará até 40 km por hora e será elétrico. O governo da China anunciou um plano para incentivar esse tipo de solução para o transporte público. Os acessos da cidade ficam constantemente congestionados. A cada dia, quase 2.000 veículos novos vão para as ruas em Pequim. Se continuar assim, a estimativa é que em 2020 existam mais de 2 milhões de veículos no país.